E fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa quarta rodada que a gente teve do Brasileirão, que a gente teve nesse final de semana. A gente vai ter a quinta rodada nessa semana, primeira rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, que a gente vai trazer aqui para falar com vocês. E também a gente vai ter vídeo da Champions também comentando essas semifinais que já teve jogo hoje e vai ter jogo amanhã. Então, e vamos falar como é que foi essa rodada do Brasileiro, né? A rodada que a gente teve dois jogos no sábado, Cruzeiro 2, Santos 1, Fluminense 1, Vasco também, onde teve o Clássico Carioca 1-1. Domingo, o jogo das 11 da manhã, América 1, Cuiabá 2, São Paulo 2, Inter 0, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, Bahia 3, Coritiba 1, Botafogo 2, Atlético Mineiro 0, Goiás 0, Palmeiras 5, Grêmio 3, Bragantino 3 e o jogo que a gente teve ontem que fechou a rodada, Corinthians 1, Fortaleza 1. Vamos destacar o que foi esses jogos, né? Vamos começar a falar desse clássico que a gente teve Fluminense e Vasco, vitória, empate, né, em 1-1. Um jogo que o Vasco abriu o placar ainda cedo no jogo, tava até ganhando o jogo, só que o Fluminense empatou. E depois foi um jogo. E depois que teve esse empate, foi um jogaço pra lá e pra cá. A gente teve também o jogo das 11 da manhã no domingo. A derrota do América em casa contra o Cuiabá. Vitória importantíssima do Cuiabá, que tá num bolinho ainda. Tá tendo uma certa dificuldade nesse Campeonato Brasileiro. E vitória importante contra o América, né? Já para conseguir ganhar os primeiros pontos, já para poder, quem sabe, disputar ainda, quem sabe lutar, brigar por contra o rebaixamento, ou brigar mais para cima, né? E essa vitória do Cuiabá contra o América fora de casa foi muito importante. A gente teve o jogo do São Paulo no Morumbi contra o Inter, 2-0 para o São Paulo, só que não foi um jogo bom do São Paulo. Não foi um jogo bom. São Paulo deveu futebol para o seu torcedor contra o Inter, mas fez 2-0, fez um resultado que precisava. Ganhou o jogo merecidamente. O Inter que ainda tem dificuldades ainda, né? De mostrar seu futebol. É aquela coisa que eu já tinha falado, que o Inter ainda tá devendo futebol para o seu torcedor. Por mais que precisa melhorar muito, né? E um outro time que também perdeu, o Flamengo. Pois é, que fase tá o Flamengo do São Paulo. O Flamengo que perdeu de 2-1 pro Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Um jogo que a gente teve o gol do Gabigol, a gente teve a virada do a gente teve essa virada do Atlético Paranaense, é, e e a gente vê um Flamengo que não consegue pôr medo nos adversários. É um Flamengo que ainda tem muita dificuldade de propor seu jogo, de criar. A gente consegue ver isso em relação com o Flamengo, né? O Flamengo ainda tem muito a melhorar ainda. Vamos falar de Bahia e Coritiba. Vitória importante do Bahia. 3-1 para cima do Coritiba em casa. Vitória importantíssima pro, pro tricolor de aço. Resultado fundamental. E um Coritiba que está tendo ainda suas dificuldades ainda. É um time que sofre muito, está sofrendo muito nesse campeonato. Tá mal das pernas do Coritiba nesse começo nessas 4 primeiras rodadas de campeonato. Então é um Coritiba que ainda tem suas dificuldades, né?
mas que ainda assim tem muito para melhorar se quiser continuar na Série A. Vamos falar agora Botafogo e Atlético Mineiro. E que fase tá o Botafogo, hein? Botafogo que melhorou muito em relação do que foi no começo do ano. Um Botafogo que estava mal, um Botafogo que a torcida estava reclamando. E um Atlético Mineiro que ainda está devendo muito para o seu torcedor, né? Um Atlético Mineiro que ainda teve suas dificuldades, ainda tem suas dificuldades, né? E um Botafogo conseguiu impor seu jogo. E a gente teve a goleada de 5-0 do Palmeiras fora de casa contra o Goiás. O Palmeiras se jogou bem demais, fez a lição de casa, ganhou de 5-0, não teve muita dificuldade. E foi mais um jogo que o Palmeiras não tomou gol. Muito importante a gente lembrar disso. E a gente teve o jogaço da rodada, Grêmio 3, Bragantino 3. Um jogo de maluco, na verdade, né? Um jogo bom até, que ainda assim o Grêmio tem muito a melhorar nesse campeonato. Eu falo tanto o Grêmio, tanto o Cruzeiro. Mesmo que o Cruzeiro ganhou do Santos, que foi um resultado importante, ganhou de virada, tanto o Grêmio e o Cruzeiro tem ainda muita coisa para melhorar se quiserem continuar no na Série A. Então, é um Grêmio que poderia ter ganhado seu jogo contra um Bragantino que está sofrendo, um Bragantino que não está muito bem das pernas. O Bragantino conseguiu um empate de 3-3 em Porto Alegre, resultado importantíssimo, mas que ainda tem algumas dificuldades ainda. Um Bragantino que ainda não encontrou sua forma de jogar ainda. E para fechar, o jogo de ontem, Corinthians e Fortaleza. A gente teve a estreia de Luxemburgo na na Neoquímica Arena. Um Corinthians que empatou 1-1 com o Fortaleza. Fortaleza que abriu o placar, ainda perto do final do segundo tempo. O primeiro tempo terminou 0-0. Um Corinthians que foi para cima no primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo. E que no segundo tempo, Fortaleza foi melhor, começou a chegar mais na área do Corinthians. E 1-1 do jeito que é Corinthians. O Yuri Alberto desencantou, não fazia gol desde março, estava numa seca enorme. E um Corinthians que ainda tem muito a melhorar. O Luxemburgo vai ter muito trabalho para melhorar esse time, tem muito trabalho. No jogo de ontem deu para ver um Corinthians mudou um pouquinho, mas é aquele negócio, ainda sofre gol nos jogos. É uma coisa que o Luxemburgo vai ter que melhorar e muito nesse time do Corinthians, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. A gente se vê no vídeo que a gente vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro e também falando da Champions League, desses jogos de ida das semifinais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, valeu e falou!